Boa noite. Recebam todos um abraço fraterno. Nessa oportunidade bendita de estar mais uma vez nesta casa de luz. Para nós trocarmos reflexões a respeito deste tema que me foi pedido lá pela Casa Coirmã Fernando Duó. E percebam, meus irmãos, as obras às quais eu pesquisei para reflexão, mas a mensagem em si que leva ao título da palestra, ela está no Dias Felizes, uma obra muito interessante, aliás. Vamos a ela. Ela começa já a mensagem dizendo: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Esta fala é de Jesus, num diálogo que ele tem com João. E a grande lição, o contexto que Jesus diz isso para João, me permitam a leitura, está no Evangelho, por Emmanuel, Evangelho de João, que diz assim: contam as tradições da vida espiritual que o apóstolo João, em se retirando Jesus da ceia que lhe precedeu o encarceramento, perguntou-lhe agoniado: Senhor, por que predizes a nossa separação? Por que nos deixarás, segundo profetizas? Acompanho-te os passos e ouço-te as pregações, não porque busque fortuna ou poder, influência ou renome. É que encontrei contigo o que buscava, a compreensão e o amor fraterno, a simpatia e o conhecimento. Senhor, não nos abandones, precisamos de ti. O Cristo afagou-lhe a cabeça e passou a novas instruções, dentre as quais afirmou: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então vejam que nesta fala de Jesus com João, ele considera todos os seus amigos. E é a respeito deste sentimento que é passível de desenvolvermos todos nós, que discutiremos nesta noite. E é lógico que eu fui ao dicionário, como sempre, procurar o significado de amizade, que me deu o seguinte: afeição, estima, simpatia, aliança, benevolência, companheirismo, solidariedade. E interexistencial é o mesmo ser, a mesma consciência em diferentes condições existenciais. Então, saibamos que, de pronto, eu fui na obra básica procurar no Livro dos Espíritos o que os Espíritos poderiam nos dizer a respeito da questão das relações sociais de nós, seres humanos. E aí Kardec indaga: a vida social está na natureza? E os Espíritos respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação por nada. E por que isso é importante? Para de pronto nós sabermos que nós somos seres feitos para as relações. E dito isso, na atualidade, com a desconfiança muito forte no ser humano, às vezes impede que se desenvolva a bonita relação de amizade, né? Que nós vamos chegar a esta conclusão ao final, que é muito interessante e importante em nossa vida. E esta mensagem do livro Dias Felizes nos diz que a amizade é uma das mais belas construções que nós podemos exercer, se envolver para que ela cresça e amadureça. Então, nós somos seres com uma capacidade criativa inimaginável ainda.
Isso está intrínseco em nós. Se desenvolve conforme nós vamos evoluindo. Mas nós temos, todos nós, essa capacidade criativa. E dentro desta capacidade criativa é que nós temos que deixar fluir as nossas emoções. E vejamos que, se vamos analisar como estamos hoje, a grande maioria gosta muito de esconder as suas emoções, os seus sentimentos. Não demonstrar o que lhe vai na alma, de fato. Nós gostamos muito deste recurso de nos escondermos, mas vejam que nós temos que deixar fluir as nossas emoções. Boas, né, gente? Porque as más, a gente já está vendo o resultado na humanidade. Nós estamos falando de emoções, de sentimentos bons. Lógico que nós estamos ainda distantes da condição de amar, como Jesus veio nos ensinar. Veio nos falar deste sentimento. Nós estamos muito longe ainda. Mas a amizade é aquele sentimento, aquele potencial que temos para chegar à condição de dizer que nós amamos de fato. Nós já saímos da etapa do primitivismo, e isso é tão importante. Cada etapa que nós passamos nos reinos da natureza, elas tiveram a sua importância. E a última, antes de entrarmos no reino do homem, foi justamente o reino animal. E o que ele foi importante para nós? Para desenvolvermos um instinto, que hoje este instinto, trazendo para a era do espírito, que somos nós, nos trouxe o quê? A autopreservação, mas não igual ao do reino animal. Então, nós já não estamos mais na era do primitivismo. Então, nós estamos na era agora do desenvolvimento potencial que tem em nós, do intelecto moral. E vejam o quanto nós já evoluímos pelas eras. Mesmo dentro do reino do homem, nós estamos melhores, mas ainda precisamos ampliar e melhorar este potencial que todos nós temos. Porque o nosso destino, meus irmãos, é a perfeição relativa que nos cabe. Sermos espíritos puros, como Jesus o é. Para isso, temos que desenvolver os nossos potenciais, deixar fluir as nossas emoções boas. Então, se nós também formos analisar a história humana, ela está recheada de histórias que envolvem esta relação de amizade entre nós. É só procurar, que há vários registros. Mas não esquecendo que também aí está a sua importância, porque nós ainda nós nos reunimos em família, logicamente, é a base para a formação, para a reencarnação, mas nunca esquecendo que a grande família, na realidade nossa, é universal. E isso é difícil de a gente ter clareza ainda de visão. Porque se nós saíssemos desta caixinha pequena da família consanguínea, que ainda é necessária para todos nós, já com a visão que na realidade nós fazemos parte de uma família universal, nós seríamos melhores. Porque a gente acredita que somos todos filhos de Deus. Se é o único Pai, o que somos todos nós? Nós somos irmãos, mas ainda não nos tratamos como tal. Então aí também entra esta questão da amizade, colaborando para que nós consigamos ter esta visão do que realmente nós somos. A gente não acredita nem nos nossos potenciais que estão intrínsecos em nós. É uma caminhada, é um aprendizado, é evolução, mas é chegada a hora de que nós possamos realmente dar vazão a este potencial. E Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que os sentimentos, os nossos, expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Gente,
A amizade é algo tão poderoso, e aí eu me lembro do meu amigo ali, né? São mais de 25 anos de amizade. Nos confundem muitas vezes como um casal que não somos. As nossas famílias são muito unidas. E a gente não tem essa preocupação também, né? De achar que somos um casal. Mas nesta amizade que nós fomos amadurecendo pelos anos, e hoje é uma das pessoas que eu mais confio nessa face da terra, além dos meus filhos, meu companheiro, logicamente, é ele que sabe tudo da minha vida, né, inclusive, e eu vou dizer que é um grande apoio, é muito bom você ter com quem contar e confiar. E não é aquele amigo que só para as horas boas. Ele é aquele amigo justamente que na hora do aperto, da dor que a Tami está surtando, ele está lá, muitas vezes sendo muito duro comigo para que eu desperte. E eu respeito, às vezes não, a gente se pega também, né? A gente briga um monte também, gente, porque a amizade também, não é tudo cor-de-rosa. Mas é algo bom que eu tenho para dizer para vocês. E na mensagem, o autor nos diz que nos primórdios, esse sentimento de amizade era de posse. Eu acho assim que até hoje é um pouco. Né? Analisando a pessoa aqui que está falando com vocês, eu tenho ciúme dos meus amigos, dos meus filhos, dos meus livros. Então, essa questão de posse ainda é muito forte em nós. Induzindo a várias vezes para experiências que ele chamou de dor, aproximação, e de alegria, aproximação. Vamos ver o que significam. Na dor, aproximação, ele considera que é o resultado das experiências que uniram as pessoas pelas situações provacionais, acentuadas ou expiatórias. Em situações desafiadoras, dá ensejos à solidariedade, à indulgência, à compaixão e ao cuidado. Quando me deparei com o texto que relata esta questão, eu me lembrei da Boate Kiss. E aí, analisando o contexto, o que aconteceu, meus irmãos? Nós sabemos que nós seguimos a nossa vida adiante. Todos nós fomos afetados, mas as nossas vidas se conduziram igualmente. Mas aquelas mães, que eu não faço ideia o que é ver um filho partir para o plano espiritual, e rezo a Deus que eu não passe por essa experiência nesta encarnação, porque eu não tenho estrutura, então eu não mensuro o que é essa dor. Né? Ainda mais tragicamente como foi, e a gente conhece a história. Mas o que aconteceu? Era tanta dor, que elas se reuniram. Olha só, se reuniram e ali formaram um grupo de amizade. Então vejam que a dor as uniu. E nada melhor para desenvolver essa amizade, porque uma entende a dor da outra. Eu não entendo, e nem me atrevo a dizer, eu entendo a dor da mãe. Não passei por isso. Mas ali naquele grupo, e são unidas até hoje, se encontram, passeiam, fazem viagens, ainda estão na luta por justiça. Tá? Isso, a dor as uniu. E uma entende aquela dor que a outra está sentindo, então é aonde as uniu foi justamente aquele incêndio da Kiss ao qual levaram os seus filhos. Tá? Então vejamos que de todo o mal, sempre, meus irmãos, saem um bem. Isso não é um alento? Às vezes, quando a gente está no meio do caos, do sofrimento, a gente acha que não vai ter fim, que eu não vou aguentar. Mas mesmo deste caos, desse sofrimento, sai algo bom. Tá? Os filhos delas não vão voltar, mas a amizade que se criou entre elas é um grande sustento umas às outras. Tá? Então, isto o autor chamou de dor aproximação. Mas nós temos a alegria aproximação, que é aquela que constrói os elos da amizade nas situações em que o outro recebe o estímulo por meio das atitudes de cooperação, de apoio, de solidariedade espontânea e natural.
É o que o Luiz faz comigo, eu faço com ele. Aliás, saibam vocês que ele é o grande crítico. Não tem crítico de cinema, crítico disso, crítico daquilo. Ele é o grande crítico das minhas palestras. Aí, depois, quando terminar aqui, eu entro lá no carro, daí como é que foi? Foi boa. Quando diz assim, eu digo, puxa vida, alguma coisa não saiu bem. É. E aí, às vezes, a gente briga por causa disso. Porque ele não faz palestra. Daí eu digo, mas ele faz palestra para mim. Eu pedi a opinião e depois estou xingando, né? E aí, ele brinca comigo, foi sensacional. Mas vejamos que a alegria que aproxima uns aos outros vai se desenvolvendo e se torna tudo aquilo ali, uma cooperação mútua, apoio, solidariedade, né? Sem estar pedindo. Né? Muitas vezes se conhece um ao outro pelo olhar. Então, isso ali é uma experiência prazerosa, diferente desta que se deu pela dor. Então, vai tecendo daquele modo os fios da amizade existencial, que ultrapassa a vida corporal. Então, quer dizer que este elo de amizade, ele não se quebra. Eu posso partir na frente dele, ele ficar, mas a amizade vai continuar. Talvez, né, ele se partir primeiro, como ele diz, um ser de luz, né, e eu ficar, ele seja o meu protetor de lá. E aí, dali a pouco eu vou, a gente se reencontra e assim vai, sem se quebrar, sem se partir, este elo que nós chamamos de amizade. Então, essa condição de fixar o relacionamento através da amizade começa no conjunto de hábitos pela mente, do espírito, que, vejam bem, atrai por permissão mental outros espíritos com expressões semelhantes. Isso é muito bom se nós somos pessoas legais. Acontece que, involuntariamente, nós podemos, sim, agregar amigos indesejados. Pela questão de como eu penso, como eu sinto, por afinidade, por sintonia, e aí vai. Isso não é novidade para nós. Nós sabemos que como somos, nós atraímos os desencarnados, mas também se dá com os encarnados. Né? Então vejamos que a qualidade desse sentimento de amizade, desta relação de amizade, ela está vinculado ao tipo de sintonia que eu tenho, que eu permito, ao tipo de afinidade que eu permito também que estes irmãos tenham comigo, tanto encarnados quanto desencarnados. Então, quanto ao mundo espiritual e o mundo corporal, dentro desta construção de afinidades que nós deveríamos atentar melhor, porque se nós nos preocupássemos em vigiar e educar nossos pensamentos e sentimentos, melhor vai ser a minha energia, a minha vibração, atraindo pessoas iguais, né, tanto desta dimensão quanto da dimensão espiritual. Né? Então, vejam, nem sempre é construída pela convivência física. E aí eu me lembro dos nossos obsessores. Cada um de nós que descobre que está num processo obsessivo se apavora. Ele é ruim, ele é inferior, ele é mau. Nunca paramos para pensar que aquele dito obsessor, que no meu caso eu gosto muito de dizer que são meus amigos, e de fato foram, é exatamente isso. Hoje eles me cobram algo que eu fiz de muito grave para eles no passado. Mas antes de eu fazer este dano, nós tínhamos uma relação de amizade, de confiança, que foi quebrada de alguma forma. E é claro que vão nos cobrar. Então, pensemos muito bem quando ouvimos, você está com caso obsessivo. Perfeito. O que eu posso fazer para ajudar a mim e a ele evoluir? Melhorar tudo em mim, que daí a gente traz eles também. Então, esta relação, ela é essencialmente, digamos, fluídica, entre espíritos encarnados ou não, já que é por sintonia.
por afinidade, né? Quantas pessoas a gente olha e não vai com a cara da pessoa, nem conhece a pessoa, mas já te dá assim uma certa reserva. Ou você até tenta ter uma relação com ela, mas algo assim te não propicia para isso, né? As sintonias não são as mesmas. Então, as nossas experiências nos desafiam nesse sentido. No sentido de que a gente tem que se melhorar. E eu garanto que todas as palestras que os irmãos já assistiram nesta casa ou em qualquer outra espírita, vai nos dizer que nós vamos amadurecer através do aprendizado, mas também das experiências vividas. E elas são sempre desafiantes. E eu que posso conduzir de que maneira, se vou ter êxito ou não. Então nós temos que, na realidade, também superar os nossos vícios e os nossos atavismos. Gente, para nós trabalhar alguma coisa em nós temos que nos conhecer, não é verdade? Eu não posso trabalhar em mim o que eu não sei que eu tenho. Então eu preciso fazer esta viagem interna e, muito sinceramente, tirar as minhas conclusões. Acontece que nós não queremos fazer isso. Não queremos fazer porque teremos que admitir, muitas vezes, que nós somos maus ainda. Que nós somos ciumentos. Que nós somos invejosos. Que nós julgamos. Mas se eu não fizer esta reforma íntima, esse autoconhecimento, não tem como eu superar vícios. E a questão atávica é aquela tendência que nós já trazemos do passado, das outras encarnações. Então analisemos se o atavismo é bom, vamos permanecer. Acontece que a nossa bagagem é recheada ainda de coisas pesadas e negativas que nós temos que trabalhar, que nós temos que lidar, que nós temos que melhorar. Então, isto aqui nós temos sempre que estar lúcidos para a necessidade de trabalhar os vícios em nós e as tendências negativas que a gente apresenta, detectadas, fazer o esforço da mudança. Isso não quer dizer que hoje eu cheguei à conclusão que eu sou ciumenta e amanhã eu já estou com isso liquidado. É uma proposta que começa a ser iniciada de mudança e vai esta encarnação, às vezes outras encarnações, mas há de se começar o quanto antes. Então, dito isto neste contexto todo, gente, nós temos esta condição de sermos amigos interexistenciais. Então, às vezes também a gente pensa assim, poxa, há 15, 20 encarnações atrás, eu vivi com quem que seja evoluído já? Com Jesus, não. Eu tenha vivido com alguém, né? Tenha relação com alguém de amizade que está muito mais evoluído que eu. E a gente acha assim que não podemos solicitar ajuda, conselho, porque está muito evoluído. Nem lembra da Tami aqui no mundo de prova e expiação ainda. Pelo contrário, todos nós temos amigos em outra dimensão, muito mais evoluídos que nós. E que sim, eles se preocupam conosco. Vejam a fala de início da mensagem. Jesus considerou todos nós amigos e não servos. Então vejam, o nosso governador planetário diz isso para nós, que é nosso amigo. Então vejamos que todos nós temos estes seres um pouco mais evoluídos como amigo. E é tão verdade isso, meus irmãos, que lembremos o nosso protetor espiritual, nosso anjo de guarda. É alguém mais evoluído que eu, que todos nós. Imagina se o meu protetor espiritual é alguém destrambelhado como eu sou. Ia dar boa coisa? Não. Os protetores são alguém mais evoluídos que os seus tutelados. Então, eles aceitaram nos cuidar. São nossos amigos. Então, aí está a prova que nós nunca vivemos
em completa solidão. Nós temos momentos de solitude, que pode ser sadio também. O que é a solitude? Eu gosto às vezes. Me encerro no quarto, com a minha televisão, quero olhar as séries que eu gosto, o filme que eu me propus, quero ler tal livro e eu quero estar sozinha. Mas o meu companheiro, que está sentado na sala, ele acha que tem que dar o ar da graça muitas vezes. E chega no quarto, fala, eu só levanto os meus olhos do livro e fico olhando para ele, ele entende. Ah, tu está lendo. Ah, então, eu gosto dos momentos de solitude, mas solidão, jamais. E a gente pode achar que está sozinho fisicamente, espiritualmente nunca, meus irmãos, nunca. Então não existe solidão. E aí eu achei assim, ó, muito legal este exemplo que ele dá da nuvem. Eu não entendo os processos físicos, químicos, nada. Eu sou sempre fui uma negação em física e química. 10 em biologia, tá? Mas nesse quesito aqui, eu coloquei, mas pouco sei explicar, mas achei assim muito legal. Que ele dá o exemplo da nuvem. O que acontece com as nuvens? Elas se encontram pela força do vento e se constituem em movimentos gasosos atraídos uns pelos outros. Quando se compõem de cargas neutras e ao gerar os choques tempestuosos, quando há o encontro das polaridades contrárias na construção das tempestades, ainda assim, a tempestade é o resultado da atração magnética recíproca, que responde ao movimento da estrutura das cargas de polaridades opostas. Para entendermos de fato, tudo isso aí, gente, é para falar dos amigos indesejados que já citamos. Tá? Então vejam que estes amigos espirituais indesejados são atraídos pelas nossas tendências. Tá? Então vejam o quanto a gente tem que cuidar como somos. Porque o equivalente é o meu amigo espiritual. Tá? Então, por mais, olha só que interessante, por mais que tenha vontade de se libertar, aqueles que não podem dele se distanciar por esse fator apenas. E isto aí me trouxe o pensamento de que cabe bastante a questão dos nossos vícios. Vocês sabem que na questão da drogadição, do alcoolismo, do tabagismo, do sexo desregrado, tá? Nós vamos ter ao nosso lado todos aqueles que se equiparam, que estão desencarnados. Mas o que é o desencarnado? Ele está só sem o corpo físico. Se eu for no fumante, quando eu parto para o plano espiritual, eu vou sentir necessidade de fumar. Mas tem cigarro no plano espiritual? Não tem. Tem churrasco? Não tem, tem sopinha. Vocês viram lá no filme do André Luiz, né? Tem um caldinho. Tá? Tem a droga? Não tem. Tá? Então vejamos que como é que eles conseguem satisfazer este vício? Se ligando aos encarnados que têm tal vício. Que daí cada vez, por exemplo, que eu fumo um cigarro, a minha emanação fluídica está junto à questão da nicotina. E aquele desencarnado, que também era fumante, ele vai se aproximar e vai aurir, e assim vai se satisfazer daquele vício que de outra maneira não pode ser atendido. Então vejam que não é porque ele quer. É o amigo indesejado, né? Que até quer se livrar. Mas vejam que esta questão dos nossos vícios nos unem. Né? Então, os amigos interexistenciais, que estão no plano espiritual, em contato com o plano físico, ou o inverso, é o resultado, né, do que nós estamos falando. Então, vejamos, meus irmãos. Nós temos que melhorar nossas tendências morais. Nós temos que ser melhores moralmente se quisermos fugir disso. Cuidar a nossa índole. Sermos éticos. Tem gente que não sabe nem o que significa a palavra ética. Né? Mas está na hora de sermos éticos.
Este contato que os espíritos desencarnados mantêm com os encarnados sustenta a formação futura das famílias corporais. E aí, se eu e o Luiz reencarnarmos futuramente na mesma família, legal, nosso laço é sadio. Mas o contrário também acontece, né? Quando a amizade se dá através daquelas questões dos nossos vícios, por sintonia. Mas vejam que estes laços também que dão chance para futuras reencarnações nós sermos parentes. E aí, que tipo de parente nós queremos ter? Vejamos que a questão da realização da reforma íntima de cada um envolve até o tipo de família que eu vou ter nas próximas encarnações. Tá? Eu caí umas boteadas do bolso, todinhos, quando eu li isso, gente. Né? Porque até então a gente tem aquela visão limitada, que nós sabemos que a família nossa, por hora, a formação é por necessidade. Né? Uns devedores dos outros. Naquele núcleo familiar primeiro que se forma, claro, grande também, avós, tios, mas todos têm alguma coisa a acertar uns com os outros. Então vejamos que as nossas famílias ainda se formam assim. Família perfeita não existe no planeta Terra. Por mais que às vezes a minha aparente um caos e eu olho para o vizinho do lado que parece tudo cor-de-rosa, eu afirmo que eles também têm os seus problemas para lidarem. Tá? Então, mas nós podemos ir já nos programando para futuras reencarnações. Olha onde está a minha maquiagem, gente. Olha aqui, ó. Nós podemos ir nos programando para as futuras reencarnações, se nós não queremos mais dificuldades. E isso é em tudo. Nós estamos hoje falando em amizade. Mas se a minha próxima encarnação eu não quero sofrer tanto como nesta, eu tenho que trabalhar agora. É um projeto, é um planejamento. E é assim que nós vamos nos livrando. Agora, se nós ficarmos de braços cruzados, não teremos mudanças, meus irmãos. Todo mundo anseia pelo mundo de regeneração. E eu dou risada por dentro, porque eu não sou ainda evoluída, né? Às vezes de ouvir irmãos espíritas, né, dizer assim, ó, amanhã já é o mundo de regeneração. Não, gente. Tem muita coisa à frente. Há muita treva ainda em nós. Então, meus queridos, não apenas na Terra se forma a convivência entre as pessoas para a construção de futuras famílias. Acabamos de ver, né? A questão dos laços que nos ligam por afinidade, por sintonia, também são passíveis de, no futuro, sermos familiares consanguíneos. Se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade. Eu considerei isso muito importante. Nós gostamos muito de julgar ainda e não fazer nada. A solidariedade, a caridade, a misericórdia, a compaixão não envolve julgamento. Pensemos, meus irmãos. Então, no momento que eu desenvolvo a relação com o meu irmão, imperfeito tanto quanto eu, né, e sabedor disso, mesmo assim, né, vai adiante esta questão do desenvolvimento da amizade. Na posição de amigos, entendemos espontaneamente nossos companheiros, olha só, oferecendo apoio fraterno possível, mesmo quando separados. Isso aí entra perfeitamente na questão daqueles espíritos mais evoluídos que a gente não acredita que possa ser nosso amigo. Tá? Sim, nós temos amigos evoluídos e eles, sim, eles cuidam e fazem o que podem por nós todos, porque este laço não se quebra. Quando o Mestre Jesus nos elucidou sobre o intenso significado
da condição de amigo, e assim nos convidou a chamá-lo, abriu a compreensão da humanidade para a possibilidade que todos temos de nos sintonizarmos profundamente com ele. E aí? Ele estendeu a mão, gente. E nós? Estamos fazendo por onde? Para essa amizade amadurecer, se ampliar, porque é um sentimento que não tem limites. Jesus já se disse nosso amigo. Ser amigo de Jesus nestes dias tumultuados de mudança e provações intensas na construção da Era Nova é o grande convite que o Mestre nos faz por meio dos seus emissários de amor e exemplo. Vejamos. Quem aqui não quer ser amigo de Jesus? Eu acho que se Jesus entra lá dentro da minha casa, assim, fisicamente, eu tenho uma síncope, né? Eu não sei nem como tratar. Também não sei se não é como a figurinha aquela do susto ou bata a porta, né? Deus queira que não. Né? Mas quem não quer ser amigo do Mestre, né? Que tanto faz por nós? E quem ganhamos somos nós, gente. A amizade energética e interexistencial com o Cristo pode começar a partir de agora. Ao sairmos da condição do servo, que ele mesmo disse que era para nós sairmos, submetido à obrigatoriedade dos sentimentos e tornarmos-nos amigos de Jesus. Isso aqui também é bem interessante, gente. Porque se perguntem intimamente, o que vieram buscar aqui dentro? Uma casa que passa a mensagem do Mestre, que cultua Deus, nosso Pai, que orienta. Vocês estão aqui de coração ou por obrigação? Isso é importante, sabe por quê? Hoje está ameno. Esses dias riram de nós, que lá no Spinelli, o Jean já foi lá em casa, lá no nosso núcleo, a doutrinária é domingo de manhã, às 9 horas da manhã. Né? Nesse frio que fez agora, congelante, que nós saía de pala, de touca, de tudo. Eu saía até com uma mantinha que eu tenho pequenininha, assim, que eu ponho nas pernas, para assistir a doutrinária. E a gente vai com prazer, não estou me autopromovendo, mas a gente vai com prazer, porque nós sabemos que lá dentro é muito melhor estarmos, porque a gente recebe muito. Não só o conhecimento da pessoa que fala, mas a vibração, o tratamento dos mentores espirituais que dirigem a casa. Quantas vezes a gente vem para casa pesado, com problemas, e aí quando termina que eu vou para casa, o meu sentimento, a minha vibração, o meu pensamento já é outro? Ou é só comigo que acontece isso? Então vejamos, nós conseguimos já ultrapassar a barreira, eu vou ficar em casa porque está muito frio. Eu nunca me esqueço que a esposa dele também dizia, né, que a questão da evangelização, no Mena Barreto, que é a casa que eu pertenço também, a evangelização já foi domingo de manhã. E aí, assim, chegava o inverno, os pais não mandavam as crianças, porque estava muito frio, vai gripar, vai ficar doente. Mas se tivesse o show da Xuxa, eles não iam querer saber do tempo. Né? Eu nunca me esqueço que ela dizia isso. Então, vejam, o que os traz aqui? Decidindo amar em verdade tudo aquilo que ensinou, assemelhando-nos ao Mestre no cultivo constante dos mandamentos propagados para todos os séculos. Gente do céu, nós não estamos a escuras na existência. Desde os primórdios, nós vem sinalizando a preocupação de Jesus e os benfeitores para que nós não ficássemos totalmente ao léu, nós não estamos ao léu, nunca estivemos, nem soltos, mas sempre nas eras a preparação necessária para que nós fôssemos compreendendo até a vinda da doutrina espírita, que não deixa de ser o conjunto de tudo que Jesus preparou antes dela, como conhecimento,
como que estamos fazendo aqui, as questões filosóficas, científicas, né? E religiosas também. Né? Então, tudo isso, a nossa doutrina espírita nos proporciona. Então, conhecer a doutrina espírita, seus princípios, imediatamente a nossa vontade tem que ser de mudança. Porque agora eu sei. Já pensaram que quando chegarem lá ao plano espiritual, nós não poderemos olhar para o nosso mentor, nosso protetor, e dizer, eu não sabia. Tá? Então, meus queridos, a mão amiga de Jesus está estendida. Vamos pegá-la? É o nosso grande sustento nesta atualidade, que está pesada, meus irmãos. Está pesada, são dias difíceis, mas tudo dentro da programação celeste do Pai, né? E nós fomos preparados para estes momentos, então não desanimemos. Pelo contrário, nós podemos aurir forças dentro destas casas de luz que existem, que é realmente um ponto de luz nas trevas. Aqui nós podemos beber, como Jesus mesmo diz, a água fresca da fonte. Nos revigorar para os embates que teremos na existência lá fora. E é lá que nós vamos ser exigidos. É lá que nós vamos ter que demonstrar tudo que nós já estamos aprendendo e já temos como conhecimento. Muito obrigada, meus queridos, pela oportunidade. Em nome de todos os presentes, gostaria de agradecer a Tami mais uma vez pelo trabalho da noite de hoje. Então, como de costume, vamos encerrar a noite, os trabalhos com a nossa prece. Então, este é um momento especial, onde nós nos conectamos com este amigo interexistencial, que é o nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer a Ele pela oportunidade que temos de estarmos todos aqui, na noite de hoje, bebendo das fontes do seu Evangelho, recebendo essa troca fluídica, que vai nos acalmando, serenando nossos corações, nos trazendo o combustível necessário para que possamos seguir em frente, diante das dificuldades da nossa vida, diante dos momentos de tristeza, dos momentos de agonia, nos momentos de medo, nos momentos de aflição. Então, graças a esse Mestre querido, que está sempre junto de nós, nos estendendo a mão, nós temos essa oportunidade da noite de hoje. Então, gostaríamos, Mestre, que o Senhor nos auxiliasse, que nós possamos voltar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, para poder compartilhar com os nossos familiares, também compartilhar com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, também têm a oportunidade de ser nossos amigos, mas que basta que a gente reconheça cada um como o Senhor nos ensinou. Então que possamos voltar aos nossos lares com a certeza de que fomos amparados na noite de hoje, que a sua misericórdia se faça sempre presente entre nós. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Vão em paz. Só lembrando que a gente tem um passo individual também. Tira para mim também a trabalho.